tem nos ajudado, Pai, e tem ministrado cada dia mais os nossos corações, Senhor, neste lugar. Pai, obrigado a Deus por termos essa congregação, a congregação onde estamos unidos, Senhor, num só propósito, que é adorar o Senhor, é ouvir a Tua voz, Senhor. E nesse dia especial, eu quero pedir ao Senhor que eu não venha atrapalhar o Teu Espírito Santo para conosco nessa noite. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa cortar como espada, Senhor, nossa alma, Senhor, e possamos, ó Deus, recebê-la, Senhor, como algo, Senhor, do céu para nossas vidas, Senhor, para que possamos a cada dia crescermos mais e mais na Tua presença. Assim nós oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava meditando sobre aquilo que nos falava à noite, e lembrei de quando eu era criança. Minha mãe, ela tinha um hábito de comprar feijão, que os mais velhos aqui lembram disso. Não se comprava feijão em saco como hoje, né? Se comprava feijão a granel. Então era naqueles sacos grandes, e a minha mãe então comprava quantidade de 5, 10, 15 quilos de feijão, só que vinha muita pedra dentro de feijão, misturado no feijão. Então a mamãe obrigava nós, 3 filhos mais velhos, a ficar sentado catando as pedras do feijão. Lembra disso, pastor Wagner? A gente ficava catando a pedrinha e separando somente o feijão. E quando a mamãe botava o feijão na panela de pressão, e quando íamos almoçar ou jantar, tivesse uma pedrinha dentro do feijão, irmão, era uma briga, uma confusão, a gente apanhava por causa daquela pedrinha, né? E meditando nessa lembrança, né, trazendo à memória esse fato, eu vejo que o nosso maior problema hoje da igreja, da minha vida, da sua vida, não são as grandes coisas, não são os grandes pecados, ou as grandes montanhas ou muralhas. O que tem destruído muitas vezes a minha vida, a sua vida como crente, como igreja do Senhor, são as pequenas coisas. São as pequenas pedrinhas no feijão que tem feito o feijão ser estragado. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essas pequenas coisas que a gente pensa que não tem nada a ver, ou que não faz com que a gente pare para refletir e mudar, são essas coisas que muitas vezes tem impedido você de receber a sua bênção e o milagre na tua vida. São as raposinhas, são as moscas, são as fagulhas. Abra comigo lá em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Alguém aqui alguma vez já conseguiu tropeçar no cavalo? Alguém já conseguiu? Está vendo o cavalo, né? Agora uma pequena pedra pode derrubar, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Cantares, capítulo 2, versículo 15, quem achou diz amém. Amém. Diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em fogo. Podemos sentar, você pode ficar sentado, vamos estar lendo alguns textos da palavra, mas o nosso amado sábio, ele fala das raposinhas que devem ter sido retiradas das vinhas. Raposinha, quem já viu uma raposinha? Que é um bicho muito, parece inofensivo, né? Bonitinho, não é isso? Todo mundo gostaria de ter uma raposinha em casa. Só que a raposinha, ela gosta muito de comer flores, os brotos. Então, o sábio Salomão está dizendo assim: olha, cuidado com as raposinhas, que ela come as flores e impede que o fruto da uva possa florescer. Então, ele está dizendo sobre a raposinha. A raposinha é um animal que parece que é aparentemente inofensivo, mas que tem tirado muitos irmãos, muitas pessoas do caminho do Senhor. As raposinhas aqui ele está falando, sabe de quê? Dos pecados de estimação. Alguém sabe o que é pecado de estimação? São aquelas coisinhas que a gente pensa, irmãos, que não tem nada a ver. Aquela mentirinha. Uma vez eu me lembro que eu estava recém-convertido, estava no trabalho, aí
Tinha uns colegas meus que eram meio tribulados, e um deles, que tinha faltado serviço, e tinha deixado o recado lá: olha, se a minha mulher ligar, diga que eu saí para fazer um transporte, fazer um trabalho fora da repartição. Aí a mulher ligou perguntando por ele. Quem entendeu? Infelizmente fui eu. Aí falaram assim: olha, vai falar que ele veio mais na rua. Eu falei assim: não vou falar isso não. Olha, ele faltou um serviço hoje. Esse cara ficou 5 anos sem falar comigo. Mas são pequenas coisas. Eu poderia falar com ele, não estava? Pequena mentirinha, não é isso? Mas é algo que tem tirado a comunhão de muitos crentes com Deus. E você muitas vezes você acaba viciando nessas pequenas mentiras, pequenas coisinhas, pequenos pecados, que muitas vezes você não quer largar. O profeta Isaías, num diálogo com Deus, ele foi reclamar com Deus porque o povo de Israel estava fazendo tudo certo, jejuando, dizimando, cultuando, sacrificando, lá no capítulo 56. E o profeta foi perguntar a Deus por que o povo não estava sendo abençoado. E o Senhor falou assim: olha, profeta, olha, Isaías, eu não estou com a minha mão encolhida, nem com meus ouvidos tapados. O problema é que as iniquidades do povo têm se separado. E ele fala lá no versículo 8, se não me engano, ele fala assim: olha, porque, mas vou ler para os irmãos, Isaías capítulo, lá comigo, 56. Profeta Isaías 56, 59, versículo 5. Porque o povo tem feito o seguinte, Isaías 59, versículo 5. Amém, irmãos? Amém? Diz assim, olha: porque o povo chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá, e apertando os deles sai uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem poderão cobrir com as suas obras são de iniquidade, e obra de violência há em tuas mãos. Olha só o que estava acontecendo, irmãos. Tudo aparentemente estava certo, mas o grande problema estava na cabeça do povo. Ele estava dizendo o seguinte: que o pecado que estava acontecendo naquele momento não era um pecado ostensivo, mas era um pecado que estava sendo produzido na mente do povo ou das pessoas. Porque como é que funciona a estratégia do pecado? O pecado funciona assim: você pensa em alguma coisa, por exemplo, adultério. Você olha a pessoa, você simpatiza, você começa a conversar, e aquilo ali é aparentemente inofensivo, mas aquilo começa a trazer uma certa influência na sua memória, na sua cabeça. E você então começa a produzir frutos de pecado na cabeça. Quando acontece o adultério, irmãos, aquilo já aconteceu na cabeça do ser humano. Apenas externizou aquilo que já estava em pecado na cabeça dele. Então isso que Deus estava falando através do profeta: olha, vocês na cabeça chocam ovo de serpente. O que é chocar ovo de serpente? Vem a serpente, o diabo lança a semente do pecado, e você fica fazendo o quê? Chocando na sua mente, pensando de noite, pensando no dia, e aquilo traz uma certa alegria, um certo gozo. Só que o que Deus está falando? Só que quando essa semente vai chocando, esse ovo vai nascendo, se ele focar, o que vai acontecer? Quem comer esse ovo morre. Ele está falando justamente do pecado. Ou seja, esse pecadinho que passa na nossa cabeça é o suficiente para nos separar de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós devemos levar a nossa mente cativa ao Senhor. O que é levar a mente cativa ao Senhor? O tempo todo você deve estar ligado ao Senhor com a sua mente, para que você possa impedir o inimigo de colocar justamente os ovos de serpente na sua memória. Então, o apóstolo Paulo, nós devemos estar sempre em adoração ao Senhor, em todo tempo, vigilante,
Porque o diabo ele fica ao redor tentando uma brecha. Se dermos uma brecha, ele joga semente. Aquela mentirinha, aquela conversinha, aquela piada pornográfica com os colegas de trabalho. Isso é bobagem. Mas aquilo ali te traz consequências no mundo espiritual, porque Deus exige de você o quê? Um testemunho perante esse mundo. São pequenas raposinhas, coisas que parecem para você, e hoje é muito normal isso. As pessoas se dizem, isso não tem nada a ver, isso é bobagem. A gente nota muito no Facebook. Tem irmãos que postam coisas no Facebook, irmãos, que dá tristeza. Mas isso não tem nada a ver. Mas talvez isso que tenha impedido a bênção do Senhor chegar na sua vida, porque você não tem entendido o que o Senhor quer de você. São as raposinhas. Vamos mais. As moscas. Leia comigo, Eclesiastes 10:1. Aleluia, Jesus, aleluia. Eclesiastes 10:1. Glória a Deus, As aleluia. moscas, irmãos, são terríveis. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Fala conosco, meu Deus, aleluia. Isso também é mosca, eclesiástico. Quem achou que amém? Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfume, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estutícia. Olha só a mosca. O que Salomão está dizendo? Se prepara o perfume e deixa aberto o perfume, o unguento. Se uma mosca, irmãos, pousar naquele unguento, ele traz o que? Um mau cheiro. O que é a mosca? A mosca tem destruído muitas pessoas. A mosca tem feito com que, olha, você, o unguento, que significa o Espírito Santo, a unção de Deus sobre as nossas vidas. E quando você está cheio da unção, se você não vigiar, vem a mosca e pum. Uma palavrinha, uma intolerância, uma coisa bobinha. Você está cheio do Espírito Santo, mas alguém chega perto de você e faz uma pergunta e você dá uma resposta mal educada. Ou você chega para alguém, você está cheio do Espírito Santo na igreja, línguas estranhas, reteté, revelação, chega em casa, uma coisinha que a seu esposo fala, você bota tudo a perder. A mosca adiantou o quê, irmão? A mosquinha tirou toda a sua unção, tirou todo o seu testemunho. Você chega na igreja, tem a oportunidade de pregar a palavra, você prega a palavra, quando chega em casa, ou quando está ali fora ali, já está falando mal do irmão. A mosquinha estraga o cheiro do perfume, toda aquela unção, todo o poder de Deus derramado na sua vida. De repente você perde tudo isso naquele dia, porque não vigiou, por causa de uma mera mosquinha. Estão entendendo, irmãos? Vamos mais um pouquinho. Vamos lá nas agulhas. Lucas 18:25. Lucas 18:25. Amém? Diz assim: porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Porque é mais fácil entrar um camelo para o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmão, isso aqui também é interessante, né? A agulha. Jesus está falando aqui para os ricos. Ele citou essa parábola. Algumas interpretações diz que a agulha aqui, ele estava falando no meio dos pescadores, então representava aquela corda, a corda que amarrava o barco, aquela corda que servia para os pescadores, e a agulha era muito fina. Então ele falou assim: olha, está vendo? Como é difícil passar uma corda desse tamanho, ou um camelo que era chamado,
numa agulha, assim também é difícil o rico entrar no reino dos céus. Outras interpretações dizem o seguinte, que em Israel tinha uns portões que eram feitos de estreito, de forma que o camelo não conseguia entrar na cidade, para que ele não fizesse a necessidade de tornar a cidade suja. Uma coisa ou outra, Jesus está falando sobre o rico, mas o rico aqui, ele não está dizendo apenas aquele rico de dinheiro, porque tem muito pobre que se sente rico. Tem muitas pessoas que não têm recursos, mas são orgulhosos, soberbos, acham que podem todas as coisas, se sentem superiores. Jesus está falando dessas pessoas que têm o ego muito inflado, que essas pessoas muitas vezes não conseguem enxergar que o orgulho, seu orgulho, o meu orgulho, nos distancia de Deus. Porque em relação ao pecado, irmãos, Jesus já pagou o preço. Agora, em relação ao orgulho, Deus não tem como trabalhar na sua vida. Existem pessoas que estão perdendo o céu por causa do orgulho, estão perdendo o céu por causa da soberba, estão perdendo o céu pelo excesso de vaidade. São pequenas coisas, são camelos, que a gente olha o camelo daquele tamanho, mas quando Jesus fala do camelo, Jesus fala que você é inchado. Irmãos, como é triste ver tantas pessoas inchadas na igreja, se sente melhor do que a outra. Eu li uma frase há muitos anos atrás e vi ela esses dias no Facebook postada. Então parece que eu fico o tempo todo no Facebook, né? Mas dizendo assim, que no cemitério aqui todos os homens se igualam, né? Ou seja, quando você bate lá no Jardim da Paz, ou no hospital, ou no cemitério de Carapina Grande, ali não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem louro, não tem nada. Ali todo mundo é igual, é todo mundo no mesmo lugar. Ali não tem orgulho, ali você pode pegar sua Cherokee, o seu carro mais bonito que você não vai levar. Ali você é igual a todo mundo. E eu pergunto, por que existem tantas pessoas orgulhosas? E o pior, por que existe tanto crente orgulhoso? É esse camelo que tem muitas vezes destruído até a essência da igreja. As pessoas que se sentem superiores, ou maiores, ou extremamente orgulhosas, que não conseguem concordar com o irmão. A minha opinião tem que prevalecer, porque eu sou mais intelectual, sou mais inteligente. Muitas vezes até ignora, irmãos, ao irmão que chega uma pergunta simples. Ele olha e fala assim, olha, tá vendo? Diz o meu irmão falando sobre erro de português, né? Alguns irmãos colocam lá no Facebook, lá com um monte de erro de português. Tá vendo? Não sabe nem escrever. Talvez não tenha oportunidade. Mas eu coloco aquilo por quê? Porque eu sei escrever, então ele não sabe escrever. Tá vendo, irmãos? A gente sempre, ao invés de olhar a essência daquilo que está sendo escrito, nós estamos nos preocupando com o quê? Com a forma e não com o conteúdo. Vamos lá, outra coisinha pequena. Abram comigo em Tiago, capítulo 3, versículo 5. Tiago, amém? Tiago, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, amém? Em cima do céu? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quanto grande bosque que um pequeno fogo incendeia. Como é que começa o incêndio, irmãos? Com a fagulha. Irmãos, a língua é um negócio complicado. A língua, irmãos, olha, tem destruído muitas pessoas, porque falam demais, falam o que não sabem, ficam na casa dos outros falando o que não deve. Dentro de casa fala excessivamente, estica, olha, tem um probleminha aqui,
esse probleminha. Eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui para ficar mais bonito o texto. A língua. Ah, pastor, mas isso crente não faz. Irmãos, eu quero marcar um dia no meu gabinete. Falei esse dia com você não vou marcar um dia para atender o gabinete as pessoas que desejam confessar que são fofoqueiras. Parece ninguém. Assim, ó, hoje, vou estar aqui no negócio aqui, olha, aviso, o pastor está atendendo todos os fofoqueiros na segunda-feira à noite. Irmão, eu vou ficar um ano sozinho, porque não existe fofoqueiro na igreja. Agora, o que existe de conversa fiada, irmãos, é algo terrível, por causa da língua. Vizinhança, irmãos, tem pessoas que não vêm na igreja, vizinhos de crente, por causa da língua. Um pequeno membro que pode botar tudo a perder no reino dos céus. A língua. E eu quero pedir aos irmãos, pelo amor de Deus, cuidado com a língua. Porque você pode estar aqui cheio da unção de Deus. Você pode estar, não, fazendo a obra, como diz lá em Isaías, teia de aranha. Teia de aranha significa isso. Aquela coisa bonita ali, você vê a aranha fazendo aquela monte de teia, parece uma obra muito bonita da aranha, mas você botar a mão que não serve para nada. É isso que é teia de aranha. É a obra do evangelho que você faz, você evangeliza, você vai para dentro de um ônibus, prega a palavra, mas não está servindo de nada. Sabe por quê? Porque você não consegue segurar a sua língua. Está servindo para nada para Deus. Pequeno membro que tem destruído muitos crentes. Aí você fala assim, por que eu não sou abençoado? Mas porque você não consegue ficar com a boca fechada. Se você conseguisse, irmão, ó, o Senhor falou comigo que vai me dar algo nesse ano. Eu vou ficar quieto. Eu vou orar. Vou ficar quieto com a minha boca. Ah, o Senhor vai salvar a minha casa, a minha família. Eu vou pôr o joelho e orar. Mas muitas vezes, irmãos, eu tenho deixado o inimigo entrar nessa área na minha vida. E isso tem feito um grande estrago, um grande incêndio. Irmãos, eu já vi igreja dividir por causa de língua dos outros, de irmão, de conversa fiada. Aí nós queremos ser abençoados, irmão. Deus, Ele tem o prazer e quer muito derramar sobre você toda a bênção que Ele tem para a sua vida. É um desejo de Deus. Mas essas pequenas coisas têm impedido que isso chegue ao teu coração e à tua vida. E você muitas vezes não tem enxergado isso, sabe por quê? Porque é muito pequeno. Você já dormiu, irmãos? Já deitou em uma mosca te incomodando? Alguém já teve essa experiência? Olha só o barulho aquele troço. Né? Só o barulho aqui, não incomoda, irmãos? É assim, aquele barulho incomoda a Deus. Aquela mosquinha que você deixa pousar toda hora. Nessa noite, em nome de Jesus, vamos ser libertos disso, em nome de Jesus, amém? Deus vai derramar uma unção aqui nessa noite, vamos ser libertos das coisinhas pequenas. Eu estou falando algo aqui para mim e para você nessa noite, irmão, algo que realmente tem impedido a igreja de prosperar. Não é uma pessoa só não, tem impedido a igreja de prosperar, porque não é só aquele que fala, mas aquele que dá ouvido também está no mesmo barco. Aquele que fica ouvindo conversa fiada, fala, irmão, olha só, isso vai edificar a minha vida. Não, então não quero saber não, irmãos. Eu estou aqui para ser uma bênção na vida do meu irmão. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Se eu não posso ser uma bênção na sua vida, irmão, então não conte comigo. Cisco, vamos lá no Cisco, Mateus 7,5. Aleluia. Mateus 7,5. Olha o cisco aí, irmão. Mateus capítulo 7, versículo 5, quem achou também? Diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Está vendo, irmãos? Olha só.
Nós passeamos em vários livros da Bíblia. E o Senhor fala em todo momento: cuidado com essas pequenas coisas. Uma coisa que tem matado a igreja, que é contrário à palavra, um princípio bíblico, irmãos. Porque quando você julga, quando você fica olhando a vida do irmão, quando você vê que você fica olhando se o irmão está pecando, o irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo, quando você julga o irmão que está aqui na frente, que está ali atrás, isso aí você está sendo o que? Um hipócrita. E o que mais Jesus repreendeu na sua vida, no seu ministério, foi os fariseus, porque eram hipócritas. O farisaísmo naquele momento, aqueles que faziam tudo certo segundo a lei de Moisés, hipocrisia pura. E o Jesus, ele estava cheio daquilo. Chegou um momento que estava tão chateado, que ele passa no meio do mercado, perto do templo, ele começa a chutar todas aquelas barracas, aquela bagunça. Por quê? Porque ele estava por aqui, ele não suportava mais a hipocrisia. Irmãos, algo terrível na vida do ser humano, chama-se hipócrita, chama-se hipocrisia. Quando você começa, Jesus falando assim: olha, antes que você aponte o defeito do outro, olhe para si mesmo. E quando antes de você falar do outro, porque crente é assim, irmãos, olha só como é que a gente age. Você tem uma história terrível, Deus vai e restaura todas as coisas. Deus pega todo o seu passado, tudo aquilo que você fez de mais grave, Ele pega tudo aquilo. Deus pega, manda assim, pega até, tem gente que pega até ajuda, tanto pecado que tem, joga no mar do esquecimento. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém, Jesus. Aí tem gente que fica lá do lado com uma vara de pescar. Deus jogou lá, mas vou tirar lá de lá alguma coisa. É assim que a gente faz. A gente não consegue esquecer o pecado do irmão. Não tem o porém. Aquele irmão nosso, aquele irmão gente boa, ele canta muito. Ah, mas ele andou desviado um tempo. Sempre que você coloca algo que vai identificar o outro pelo defeito. Esse dia um pastor estava pregando a palavra sobre família. Todo mundo conhece, eu vou falar o nome dele. Aí estava numa mesa assim. Aí um falou assim: quem é esse homem para falar de família? Ele é divorciado. Está vendo? A marca ficou. A marca do pecado ficou. Mas sabe quem faz isso? Eu e você. Porque Jesus não faz isso não. Quando Ele perdoa de uma vez só. E Ele nunca mais joga na sua cara o que você fez. Nós fazemos isso. Mas quando você entra aqui, você levanta a sua mão e aceita Jesus como o seu único e suficiente Salvador, Deus não quer saber mais da sua vida, do que ficou para trás. Ele quer saber agora da nova criatura que você é. Aleluia, Jesus. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu falou assim: olha, eu quero consertar o negócio que eu fiz no passado. Jesus falou assim: Zaqueu, olha só, presta atenção. Hoje, Jesus falou assim: olha, conserte, volta aqui para você ser salvo. Jesus falou assim: olha, Zaqueu, hoje, nesse momento, a salvação entrou na sua casa. Você vai reparar o dano, mas a salvação hoje foi realizada, a obra foi realizada hoje na sua vida. Aleluia. Então, do jeito que você entra na casa do Senhor, você recebe a palavra, Glória a Deus. Hoje a salvação entrou na sua vida. Você não precisa trazer uma carta dizendo que você era, você não precisa trazer uma ficha pregressa, eu não preciso preencher aqui alguma coisa, isso é do homem, irmão. Ah, tem um fato que desabona a sua conduta? Jesus não perguntou isso. Qual foi a pergunta que Jesus fez para o ladrão da cruz? Quantos roubos você fez na sua vida? Para ver se dá para você entrar no céu. Jesus perguntou isso a ele. Jesus perguntou assim: vem cá, quantas pessoas ficaram mais pobres por sua conduta? Jesus não perguntou isso. Quando Jesus viu no coração daquele homem que havia arrependimento, Deus disse assim: olha, hoje você estará no paraíso comigo. O que Jesus quer de você nessa noite é um arrependimento. Agora você precisa jogar essas coisinhas pequenas que tem matado o seu ministério e a sua vida. Essas raposinhas, uma língua que fala demais, aquela fofoquinha,
Vou lá na casa do irmão para começar a conversar. Daí a pouco você está falando de muita gente sem perceber. Até mal do pastor, do líder. Irmãos, nós temos que aprender com o rei Davi. Nós temos que aprender com Samuel. O rei Davi, quando ele tinha a oportunidade de matar Saul, que o perseguia injustamente, ele falou assim: quem sou eu? Quem sou eu? Deus me livre. Tocar no homem que foi ungido pelo Senhor um dia. O profeta Samuel lá no templo, servindo ao sacerdote, o sacerdote com seus filhos, fazendo um monte de bobagem. Quando Deus falou para o sacerdote, para Samuel, falou assim: fala com ele que eu vou matar essa família toda. Samuel falou assim: não faça isso para mim não, eu não tenho coragem. Pelo respeito que Samuel tinha ao sacerdote. As pessoas hoje, irmãos, não respeitam o sacerdote, tem desrespeitado o sacerdote. Não estou falando da pessoa não, estou falando do sacerdócio, eu estou falando da unção de Deus. As pessoas não têm respeitado nem isso e querem receber os milagres de Deus, não recebem. Posso afirmar que não recebe, sabe por quê? Porque Deus não negocia princípios. São coisas que Ele estabeleceu na Bíblia, não tem jeito. Não tem jeito. Deus fala assim: olha, eu vou abrir as janelas do céu sobre a sua vida. Se você não dizimar, não tem como, sabe por quê? Ele estabeleceu isso na Bíblia como princípio. Então o princípio de Deus não tem como ferir os princípios. Você pode vir aqui, irmãos, fazer um show, espetáculo que for, cheio do poder do Espírito Santo, mas não vai entrar no céu. Sabe por quê? Porque nós não estamos vigiando nas pequenas coisas. Todos aqueles que chegam aqui nesse lugar, na presença do Senhor, têm o direito de salvação, e nós estamos colocando muitas pessoas para fora da igreja. Sabe por quê? Porque falamos demais. Estamos colocando as pessoas fora da igreja, sabe por quê? Porque não temos julgado o outro, por causa dos nossos pecadinhos de estimação. São brechas, irmãos. Legalidade. O que é legalidade? É onde eu autorizo o diabo a entrar na minha vida. Se você autorizar o diabo a entrar na sua vida financeira, irmão, quando você negligencia com o dízimo, você deu uma legalidade. Ali você autorizou ele a bagunçar toda a sua vida. Se você usa a língua para falar mal do outro, julgar o outro, você abriu uma legalidade. A partir dali o diabo ele passa a ter autorização para trabalhar na sua vida. São legalidades. E nessa noite vão cair por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós não podemos dar legalidade ao diabo. Nós temos que buscar a nossa santificação a cada dia. Por isso que eu vou repetir, o apóstolo Paulo fala: olha, pega a sua mente e fica cativo, ou seja, aprisiona ela no céu. Aprisiona a sua cabeça no céu, seu cérebro no céu. Os seus pensamentos, deixam eles presos no céu. A todo momento, está dentro do ônibus, está louvando a Deus na mente. Está em casa lavando roupa. Hoje não se lava roupa, a máquina que lava, mas está ali vigiando a máquina, está glorificando a Deus. Está conversando com as pessoas, fala de Deus. A todo momento, fala de Deus. Bota um negócio no ouvido, fone lá, fica ouvindo louvor. Fica o tempo todo, irmão, está na televisão, bota um programa evangélico. Ah, mas eu não aguento o Valdomiro. Assiste mesmo, irmão. Está edificando. Agora vai lá para o império. Ficar ligado no império aí, meu irmão. Não tem jeito. Feche os olhos em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Quero convidar você Aleluia.
colocar de pé, se puder. Glória a Deus, aleluia. Ô Santo de Israel. Aleluia, Jesus, aleluia. Irmãos, é uma palavra, uma mensagem, assim, talvez que a gente não gosta muito de ouvir. Aleluia, Jesus. Bendito Mas seja Deus tem que nos chamar a atenção para pequenas coisas. Para que você possa entender por que você, eu tenho um pavio curto, eu não consigo, pastor, dominar o meu gênero. Eu não consigo, quando eu vou ver, eu já falei, irmãos, isso aí que o diabo quer, porque é através disso que ele está destruindo a sua vida, a sua casa. Pastor, porque eu não tenho mais tolerância. Eu fiquei intolerante com as coisas. É isso aí que o diabo quer, irmão. Você deu um presente para ele. Porque com isso que ele destrói a sua casa, destrói seu casamento. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. E pede louvor e fala louvor ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, eu vim para cá nessa noite e falei, Senhor, eu quero que nessa noite seja um culto de libertação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero que o Senhor venha libertar a tua igreja dessas coisas, Senhor. Irmãos, tem pessoas saindo da presença do Senhor por falta de sabedoria sua e minha. Glória a Deus. Tem pessoas, irmãos, feridas. Tem pessoas machucadas. Tem pessoas decepcionadas. Aleluia. Senhor, nessa noite eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Glória a Deus. Derrama nessa noite, ó Deus, uma unção tremenda aqui nesse lugar. Espírito Santo, aleluia. Uma unção de libertação. Glória a Deus. Coisas, derrama porque, mesmo, irmãos, elas são tão pequenas que muitas vezes nós não observamos. Nós passamos por cima sem pensar. Nós, Pai. Talvez tem pessoas feridas com você, que você nem sabe por que elas estão feridas com você. Foi uma palavrinha que você lançou, que chegou aquela pessoa lá embaixo. Tem pessoas que entram na igreja, irmão, tão mal, tão necessitadas, e vai em sua direção e você se curva pensando, você nem percebe que ela veio ao seu lado precisar de um abraço. Aquilo ali ofende, irmão. Sabe por que a pessoa está mal? Mas o seu orgulho, você está tão preocupado com tantas coisas. Aleluia, Senhor. Às vezes eu senti usado com poder e glória. Irmão, tem pessoas que são crentes, fervorosas, mas deixa de pagar a quitanda na esquina. Esquece de pagar uma garrafa de água, irmão. E aquela garrafa de água pode te levar que aquela pessoa nunca veio na igreja. Porque ele fala, você está vendo? Ele é crente. Coisas pequenas, muito pequenas. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, nessa noite, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.